Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar, no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Saul se torna rei de Israel. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades, mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? Há, e ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul,
e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Saul derrota os amonitas. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram, com um só pensamento, para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Mas Saul respondeu: ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal, e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. A mensagem de despedida de Samuel. Então Samuel disse aos israelitas: eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém?
Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Sísera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: Nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar, e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa.
2.000 estavam na cidade de Miquimás e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com o seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Gebá e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Gebá, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro, na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Miquimás.